Estamos no meio do comércio do Ver o Peso aqui, curtindo aqui essa maravilha comercial. E aí, Leila? Muito cansada? Calor, não, tá fresquinho, bem aqui a gente tá agora, ó. Tem ar-condicionado. Vamos atrás de uma vatapá, vatapá e maniçoba. Esse vai ser o almoço de hoje. Na 13 de maio. Vai ficar descalço. Logo aqui na frente vamos encontrar uma vatapá. Chegamos. Então vamos aproveitar aqui as delícias paraenses. Salve, galera que assiste o canal Leve a Vida Leve. Então, nós estamos aqui na Praça Dom Pedro. Não sei se é primeiro ou segundo, mas é Dom Pedro. Que tá no Ver o Peso. Está aqui em Belém, no Ver o Peso. Curtindo aqui os sabores, curtindo as sombras e todas as maravilhas que Belém proporciona. Por exemplo, essa praça aqui, ó, tá cheia de mangueira. Tudo isso aqui é mangueira, ó, sem manga no momento. E logo aqui na frente nós temos a prefeitura, que é azul. Como é que você leu ali? Onde é que você leu o Palácio Lário Sodré? Ah, tá. Tá, prefeitura eu não sei. Só prefeitura. Aqui é o Palácio Lário Sodré, que é o governo do estado. Isso tudo fica aqui nesse centro histórico, digamos assim, de Belém do Pará. Muitos casarões antigos e Praça Dom Pedro. Uma praça gostosa, cheia de mangueiras. Daqui a gente vai atravessar para lá e vamos conhecer o Museu de Arte Sacra aqui de Belém. E ali na frente a Catedral da Sé, de onde sai o Círio de Nazaré. Chegamos aqui no Museu de Arte Sacra. Vamos adentrar e ver o que tem para conhecer e aprender. Vamos conhecer então a história do Museu de Arte Sacra do Pará. Dá licença. Vamos lá. Nossa, tão escuro. E aí em cima nós temos um santo jesuíta, tá? Por que santo jesuíta? Imaginem que os jesuítas eles são expulsos. Por quê? Eles detinham de muito poder devido à catequização, tá? Então, se os indígenas eles eram catequizados, eles não poderiam ser escravizados, tá? E isso não era interessante para Portugal. Portugal manda expulsar os jesuítas do Brasil inteiro, tá? E os jesuítas vão embora sem poder levar absolutamente nada. É importante lembrar que os jesuítas eram uma ordem francesa, tá? E o que acontece? Imagine que ficavam três imagens ali na frente da igreja: Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Borja e São Francisco Xavier, que era o patrono original da igreja, tá? Quando os franciscanos eles assumem a igreja, eles mandam emparedar aquela imagem. Eles mandam construir duas paredes ao redor daquela imagem. E essa imagem começa a se deteriorar. Quando o restauro encontra essa imagem, ela já está quase completamente deteriorada. Se ela perde, quer dizer, na verdade, ela vai perdendo as suas características. Ela perde o rosto dela. Daqui a gente não consegue ver, porque essa é a intenção mesmo de deixar a silhueta, tá? Mas ela acaba perdendo o rosto. Se ela perde o rosto, ela perde a identidade.
se ela perde a identidade, eu não consigo identificar que imagem era essa. Então ele se torna um santo jesuíta. Tá? Isso eu digo que é uma imagem, eu digo que ela é sempre a principal prova desse apagamento da passagem dos jesuítas aqui pela cidade. Tá? Justamente porque vocês vão ver ali em cima, tá? Naquela iluminação, e aí naquela capela que é em cima do altar, que o brasão jesuíta não existe mais. Eles raspam o brasão jesuíta para apagar de vez a passagem dos jesuítas aqui pela cidade. Tá? Então imagine que, além disso, tudo que é em madeira tinha um douramento. Vocês vão perceber o douramento principalmente ali na capela. Então tudo isso tinha um douramento. Os franciscanos, tentando apagar de vez a passagem dos jesuítas, pintam toda aquela estrutura da capela principal de branco. Ele está com tinta branca em absolutamente tudo. Tá? E aí passa por todo um processo de restauração. E só do douramento original da capela. Tá? A igreja ela tem 305 anos nesse formato, tá? Mas no geral ela teria 369 anos, porque ela demorou 64 anos para ser construída. Tá? Ela seria tecnicamente a quarta igreja mais antiga de Belém, pessoal. A primeira é a catedral, que fica aqui à frente. A segunda é a igreja de São João, que fica ali dentro da Cidade Velha. E a terceira é a igreja das Mercês, que fica aqui no comércio. Tá? Essa daqui seria a quarta igreja mais antiga. Por mais que ela tenha essa aparência de igreja bem antiga, ela ainda é bem mais novinha do que as outras. Por quê? Como eu expliquei no início, o barroco ele chega pra gente com 100 anos de atraso. Tanto que isso explica completamente a completa diferença entre estilos das igrejas. Tá? Então a gente tem o jesuíta, enquanto eles estavam trabalhando em mármore, argamassa e gesso, os jesuítas chegam aqui esculpindo em madeira. Tá? E aí a gente vai ver que toda essa estrutura aqui, pessoal, tanto a ornamentação quanto as imagens, elas são peças de encaixe, tá? Elas continuam sendo peças de encaixe, peças grandes de encaixe. Tá? O que acontece? Aqui a gente tem um pouco mais desse hibridismo cultural. Nós temos essas 4 colunas, tá? Que nós chamamos de colunas salomônicas ou colunas de Salomão. Tá? E vocês vão perceber que elas não tocam o chão em momento algum, porque essas 4 imagens seguram elas. Essas imagens nós chamamos de Atlantes, que fazem referência a Atlas, na mitologia grega, que carregava os céus nas costas. E aí que tá. É como se eles estivessem carregando os pilares da sabedoria. Tá? Como eu disse, tudo no barroco tem significado. Uma coisa muito interessante são os motivos. Nós chamamos de motivos todos os padrões que a gente vai reconhecendo na igreja. Tudo aquilo que vai se repetindo várias vezes. Tá? Por exemplo, a gente tem essa folha aqui, que nós chamamos de folha de acanto. Acanto é uma espécie que só cresce na Palestina, tá? E o caule dela ele é repleto de espinhos, justamente as espinhas da coroa de espinhos. Então no barroco a gente vai ter um nível de detalhamento muito grande. Tanto que lá em cima vocês vão ver imagens que são em madeira, por mais que não pareçam, elas sempre vão estar classificadas como madeira talhada e policromada, ou seja, madeira talhada e pintada. Nós vamos ter peças que têm olhos de vidro. Tem uma peça específica que eu sempre digo que ela é a estrela da casa, que é uma Santana Mestra. Além dos olhos de vidro, ela vai ter dentes minúsculos esculpidos em madeira. Então esse era o nível de detalhamento do barroco. Geralmente ele é mais detalhado na escultura em si, mas ele também é muito detalhado na pintura. O que acontece? Os religiosos eles eram enterrados mais próximos do altar, justamente para ficarem mais próximos de Deus, tá? E os fiéis que tinham poder aquisitivo maior eram enterrados no chão da igreja, justamente para serem enterrados em solo santo, tá? Em solo sagrado. O que acontece? Vocês viram 2 lápides. A primeira é do José Velho de Azevedo, que aqui fica mais para cá, e a do como é o nome dele? Bartolomeu do Pilar. Isso, do Bartolomeu. Por acaso meu sobrenome é Bartolomeu, não sei se é aparente mesmo. Bartolomeu do Pilar foi um dos primeiros religiosos aqui da cidade. E o José Velho de Azevedo, tá? Ele era um capitão-mor aqui da cidade. As lápides elas não estão em latim, elas estão em português mais arcaico. Se a gente trocar o V pelo U, dá para ler tranquilo, tá? Então, se eu não me engano, a sepultura daqui ela diz o seguinte:
Sepultura de José Velho de Azevedo, capitão mor que foi dessa cidade, varão de exemplar virtude, devoção e piedade, falece em 24 de novembro de 1724. Aí ele manda ornar essa sepultura em seu testamento. Aí sim é o descanso em paz em latim, tá? E vocês viram o jardim também, né? O jardim é o claustro. Como eu disse para vocês, isso aqui é um complexo jesuíta. Então ele era completamente fechado. O claustro ele é um elemento arquitetônico que traz natureza para esse ambiente fechado. E era lá que eles produziam essas peças. Aqui acaba se tornando um grande polo de distribuição dessas imagens, tá? Então hoje o nosso acervo ele é composto de que forma? Nosso acervo ele tem 405 peças que foram encontradas aqui, peças que eram de outras igrejas e que voltam para cá porque foram feitas aqui, e peças de doações familiares de pessoas que tinham peças compradas aqui, tá? É dessa forma que o nosso acervo é composto. Ali em cima vocês vão ver um pouco das produções dessas oficinas jesuíticas, tá? Então a gente tem ali peças de alguém que já dominava a escultura e peças de alguém que estava aprendendo a esculpir. E é a melhor vista da igreja, definitivamente. É muito bonito, tá? Não, vamos subir lá ainda? Vamos sim, tá? Aqui a gente está na sacristia. Uma lápide do sepultado, né, pelo jeito. Acho que é. Ali certamente guardava a roupa dos padres. E o teto tem arte no teto. Aqui a gente tem as duas lápides, tá? Duas? Isso. Ué? Essa aqui é de José Velho de Azevedo, aquele que eu falei agora. E aqui vai colocando o pilar, que foi um dos O meu parente? Isso. E o teto de... Não, mas com T é TH não, o meu não tem TH. E o teto de 305 anos. Meu Deus. Tá? Que madeira que é essa? Que dura tanto? Esse douramento que a gente vai ver, pessoal, ele não é o original, tá? Ele vem do restauro. Por quê? O restauro... Isso. O restauro queria mostrar como era a igreja naquela época, tá? A igreja não era toda dourada, tudo isso que recebia essa coloração, na verdade, todas essas estruturas em madeira recebiam esse douramento, tá? E aí, atrás da imagem, é uma parte original também. E aí se diz que foi pintada a ouro, porque ela não perde a coloração. Então tem ouro aqui. Exato. Na verdade, os jesuítas eles detinham de muito poder aquisitivo e detinham de muitas riquezas, tá? Esse aqui é o claustro. Ali pelo café a gente tem acesso ao jardim, tá? Claustro? Claustro, exatamente, porque... Claustrofobia. Exatamente, porque era um ambiente fechado. Tá? Sim. Então era um complexo, aquela parte aberta ali não existia, tá? Então o claustro, ele servia para trazer um pouco de alívio para esse ambiente fechado, um pouco de natureza para esse ambiente fechado. Tá? E por que usa o nome de claustro para falar de fobia, de medo, né? Então ficou esquisito. A pessoa que tem claustrofobia está em um ambiente fechado. É, ambiente fechado. Entendeu? Está em um complexo. Mas a ideia, a ideia aqui era de paz e harmonia. Ter acesso ao acervo do museu. Tá? Então, agora vamos ver o acervo do museu. Que era o cedro vermelho. Cedro vermelho, essa madeira? Isso. Que é da Amazônia. Isso. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem essa Pietà, tá? A Pietà é o momento, justamente, é o momento em que Nossa Senhora da Piedade nasce, que é o momento em que Maria acolhe o corpo do filho morto nos braços. Tá? E essa imagem ela pertencia a outra igreja e ela vem pra cá depois, tá? Isso depois que o Cristo foi crucificado. Isso. É em madeira, tá? É em madeira? É tudo madeira. Nós temos somente 4 peças no acervo inteiro que não são em madeira, tá? São 2 medalhões de mármore e 2 peças em terracota. E aqui nós vamos ter 2 tipos de imagens diferentes, que são as imagens retabulares e as imagens de oratório. Retabulares. Que é retabulares? Retábulo. Não, retábulo, sabe aquela estrutura em madeira dentro da capela que a gente viu?
Aquilo é um retábulo, tá? E essas imagens ficavam lá. Ah, porque cabe dentro daquele espaço. Isso. E aqui, o que você falou? Imagens de oratório. Ah, que é um retábulo menor. Na verdade, são os oratórios que ficam dentro das casas. Das casas. Isso. Seria uma coisa menor. Exatamente. É uma réplica do... Essas imagens, geralmente, pessoal, são identificadas pelas ferramentas que elas carregam, tá? Ah. Aqui a gente tem São José de Arimateia, que teria sido a pessoa que tirou Jesus da cruz, tá? E justamente ele usa essa ferramenta para tirar os pregos das mãos e dos pés de Jesus. Mas isso foi constatado ou é só uma possibilidade? Não, José de Arimateia era um dos amigos de Jesus e ele que foi o responsável para tirar. Tá? Aqui a gente tem aquilo que eu falei, do nível de detalhamento das imagens. Essa, por exemplo, tem olhos de vidro, tá? Que dão um pouco mais de vida para a imagem. Olhos de Nossa vidro. Senhora da Conceição. Isso. E aqui a imagem que eu mais gosto é de Santana Mestra, que além dos olhos de vidro, ela tem dentes minúsculos. Ah, acho que você falou dos dentes. Isso. Parece. Mas cadê o dente? Tá com a boca fechada? Se você olhar um pouquinho mais de perto, a gente vai conseguir perceber os dentes, tá? Não. Faz sentido, né? Aqui eles são bem pequenininhos, mas dá pra ver. Bem de pertinho. Você viu, Walter? É nano o dente. Não, teria que ter uma... O meu óculos já não tá muito bom mesmo. Essa aqui é a Nossa Senhora do Leite. Essa imagem de Maria amamentando o menino Jesus é uma das únicas que sobra nesse formato, justamente porque Maria está com os seios à mostra e a igreja começou a ver isso com maus olhos e manda destruir as imagens, tá? Então é uma das únicas que fica nesse formato, que sobra nesse formato. Aqui é a Nossa Senhora da Conceição e é muito legal, porque ela tem essa estrutura que parecem chifres, mas que na verdade não são chifres, tá? Porque é a imagem de Maria ascendendo aos céus, então ela está acima do globo terrestre, está acima dos céus e acima da lua. Só que uma lua cheia talvez atrapalhasse a composição da imagem, então eles optam por uma lua minguante. Ah, a luz está passando ali dentro. Isso. E esse daqui é um oratório. Ó, Deus salve o oratório. É isso mesmo. Esse é o oratório. Esse é o oratório Tem de muita gente São que tem. Sim. E ele serviu justamente para isso. As pessoas colocavam as imagens aí dentro justamente para fazer o espaço de reza dentro das suas casas. Muito dinheiro gasto. Interessante é que Simbologia. Isso. Interessante é que algumas dessas peças ainda estão em uso, na verdade. Quando a igreja solicita, ela vai até a igreja e depois ela retorna ao museu. Ah, tá. Eles podem... Museu itinerante. Eles podem buscar aqui, então, as peças. Essa aqui é uma coleção mais pessoal, tá? É um aparelho de jantar. E o que acontece? Ele pertencia a um médico aqui da cidade. E até hoje não se sabe do porquê que ele destinou de tanta prata litúrgica, que era uma prata quase exclusivamente da igreja, tá? E o que acontecia, na verdade, a prata ela era extraída daqui, levada a Portugal por vários motivos para ser feita lá e vendiam com o dobro do valor. Tá? Continua fazendo. Continua sendo assim. Continua fazendo algumas coisas aí. Estamos avançando, estamos melhorando isso aí, mas ainda Essa aqui é muito legal. nos custa. Essa aqui é muito legal. Essa aqui é uma custódia, tá? Eu digo que ela é irmã gêmea do vitral que a gente vê lá na escada, justamente porque ela é uma peça que foi feita com doações para a igreja, tanto do metal quanto das joias em si, tá? E aí a pedra principal dela é aquela aquamarinha ali no centro, tá? A gente tem essa pedra mais azul clarinha, mas tem uma em cima dela. Não dá pra ver, não vai dar pra ver na imagem, mas tudo bem. É muito interessante porque a gente no centro a gente tem uma imagem completamente barroca, onde ela é mais detalhada e as chagas de Jesus estão mais explícitas, e ao lado nós temos duas neoclássicas que já escondem um pouco mais, justamente para que não causem muita comoção. Aqui nós temos dois aristocheiros, que são as duas obras de mão de obra indígena mais antigas aqui do acervo. Tá? Eles serviam para iluminar as capelas, essas tochas das tenfurinas, eles colocavam as velas aí, serviam para iluminar as capelas lá embaixo. Tá? Foi feito por índios, está dizendo isso aí? Sim.
Como é que a gente sabe que foi feita? Se não se aproximar bem aqui, dá para ver um tracinho no cantinho do olho, tá? Isso era uma espécie de assinatura indígena. Naquela época não se tinha conceito de assinatura. Então muitas das obras não têm um artista específico. Porém, os indígenas encontraram uma forma de identificar que aquelas obras eram feitas de mão de obra indígena, que era justamente criar um risquinho no cantinho do olho que servia como assinatura. Uma assinatura discreta, mas ainda sendo uma assinatura. Esse risco aqui, assim? Não, aqui ó, no cantinho do olho. Esse puxãozinho no cantinho do olho. Cara, um detalhezinho ali. Só essa deles? Não, a gente tem mais duas. Na verdade, como que vai se compondo o acervo, tá? Às vezes os projetos eram jesuítas, mas a mão de obra era indígena, tá? Então se tinha um projeto, mas eram os indígenas que faziam. Então a gente tem, aqui por exemplo, a gente tem essa imagem de Nosso Senhor morto que mostra como era o nível de detalhamento do barroco. Dá pra ver as veias nos braços de Jesus. Seria o tamanho normal aí de Jesus? Então, estavam em busca disso, né? Não dá para garantir nada. Nem essa cor dele. Essa daqui é interessante. Essa daqui é uma Santa Quitéria. Santa Quitéria tem uma história muito interessante. A mãe dela teve 9 gêmeos de uma vez. Naquela época. Imagina. Então, por superstição, se criam duas versões da história. Em uma, a mãe tenta afogar os 9 gêmeos e só Quitéria sobrevive. Tá? Na outra, ela manda se livrar de outro dos 8 dos gêmeos e fica só com Quitéria. Quitéria, ela vive uma vida pela religião e acaba literalmente perdendo a cabeça por isso. Tá? Mas o interessante é a história dessa imagem. O que acontece? Essa imagem, ela pertencia a uma igreja e ela foi roubada dessa igreja e passou muito tempo desaparecida. Ela foi encontrada depois de muito tempo em uma casa ribeirinha aqui da região, aqui da região insular. E o que acontece? Ela estava toda pintada com tinta automotiva azul. Então a tinta era tão forte que ela acaba queimando a imagem. Tá? Então a gente vai ver que ela vai começar a queimar. Então ela passa por todo um processo de restauro, onde são pintadas somente as partes em que a pele fica à mostra. Tá? Esse processo nós chamamos de carnação, justamente para que traz um pouco mais de vida para essa imagem. Essa daqui é a Sala das Mulheres, que conta a história justamente das realizações e dos pesares dessas mulheres. Tá? Aqui é Santa Ana Mestra, justamente a mãe de Maria, sempre representada com um livro na mão, por ter sido quem ensinou a mãe do menino Jesus. E nós temos duas peças que não são madeira, que é essa peça aqui, que tá aqui, as Santas Mães, tá? Que ela é em terracota, que é uma espécie de barro cozido moldado, e essa outra imagem que também é em terracota, tá? Que parece muito, na verdade, com Nossa Senhora de Nazaré. O resto tudo é madeira. O resto é madeira. No caso é cedro, né? Isso, cedro vermelho. Cedro vermelho. E a igreja? A melhor vista da igreja. A igreja São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é português ou é francês, hein? Eu acredito que ele seja francês, justamente porque ele é um dos principais jesuítas. Tanto que a segunda fase da igreja ela é dedicada a ele. Por isso que ali está como a igreja de São Francisco Xavier. Mas hoje, atualmente, na verdade, é a igreja de Santo Alexandre. Tá? Que é português. Na verdade, Santo Alexandre, isso que é interessante. Santo Alexandre, ele nem era, na verdade, ele não era um religioso em si. Ele era um centurião romano que acabou se convertendo, tá? E viveu a vida pela religião e foi santificado por isso. Ele acabou virando mártir e foi santificado pelos jesuítas. Então ele é um santo quase que exclusivamente jesuíta. Olá, meu nome é Conci, eu sou mediador aqui do Museu de Arte Sacra de Belém. Obrigado por toda a orientação que você deu aí. E aqui era o claustro, um espaço fechado, mas que era para aliviar a tensão, para deixar todo mundo bem. Esse aqui não era aberto, agora está.
E o Museu de Arte Sacra, totalmente jesuíta, para a Igreja da Sé, primeira igreja construída em Belém do Grão-Pará, segundo nos foi informado. E é daqui que sai a procissão do Círio de Nazaré. Da Sé. Nessa praça de labirintos, nela, a partir dela, nós vamos chegar no Forte do Presépio. É aqui, Forte do Presépio. Canhões, já que era um forte, tinha que estar, tinha a missão de proteger a bala. Tarde. Forte do Presépio, Fortaleza de Lusitânia, espaço arqueológico. Aqui é uma sala de arqueologia, né? Escavações mostrando como era no passado. O chão. A arqueologia contando a história. Os povos que por aqui passaram. Urnas marajoaras. Painel do tempo. A invasão da terra alheia. Agora o forte, a Leila já estaria acomodada no banquinho dela. Então uma pausa para uma aguinha de coco. E aqui é mais uma parte do Forte do Presépio. Mais canhões ali direcionados para a água. Registrar a história de Belém do Pará. Aqui tem um canhãozinho, não sei se é miniatura, se é de verdade, deve ser de verdade, com algumas balas de canhão aí no chão. Não sei se dá pra ver.
caminhões. A estupidez. A Baía do Guajará. Os barquinhos que vêm dos rios aí, trazem peixes, açaí e outras coisas mais que se vende na Feira do Ver o Peso, que está logo ali à frente. Aí na frente tinha o mercado de ferro do Ver o Peso, onde vende todo tipo de peixe aqui da Amazônia. E logo após vem a Feira do Ver o Peso, com solar de artesanato lá do outro lado e tudo mais. E todas as ervas e encantos da Amazônia tem no Ver o Peso. Essa bela vista do Centro Histórico de Belém. Uma lancha deslocando das águas da Baía do Guajará. Aqui a gente está atrás da Casa das 11 Janelas. Então aqui ó, os fundos. É restaurante. E os fundos da casa é lá para a Baía do Guajará. O grande barato é que ali ó, tem banheiro legal, masculino e feminino. E a água para apoio ao motorhome tem do outro lado do prédio. Já descobrimos. Então tem esse pátio aqui maravilhoso para a gente ficar à vontade. E lá o Forte do Presépio, onde acabamos de visitar. Uma beleza amazônica. No meio do pítio, no meio do pítio, no meio do pítio é onde está agora. Onde nós estamos agora, aqui na Praça do Relógio, aonde Dona Onete gravou esse carimbó arretado que faz um maior sucesso no Brasil todo. Praça do Relógio, na frente do Ver o Peso, sentindo o cheiro do pitiu.